este pequeno vale ao longo do rio São Manuel guarda muitas histórias. Hoje, quem passa correndo por essa estrada moderna, que leva ônibus e caminhões até Barbacena, nem imagina que antigamente havia aqui uma outra estradinha, de terra, quase uma trilha, que interligava Silverânia, Mercês e Redondezas. Por ela passaram bandeirantes, imigrantes, tropeiros. Mais tarde, crianças que iam para a escola, pessoas que iam para a igreja e depois da missa dar umas voltas na praça. Mas todos tinham que passar pela imponente fazenda dos Angicos. Uns paravam para descansar, pedir água, trazer novidades. Outros para negociar com seu dono, o famoso comerciante, senhor Zeca Sapateiro. Outros ainda para tentar arrumar casamento com uma de suas belas e prendadas filhas. Eram tantas e lindas. Mas a história desta fazenda é mais comprida e guarda uma peculiaridade que poucos conhecem. Quem vai nos contar é a senhora Marisa Dulce Pereira, uma das inúmeras netas do senhor Zeca Sapateiro, acompanhada em alguns momentos por sua querida sobrinha Leilane Pereira Campos. Aquilo ali não demora a cair. Ah, tia, aqui que nasceu o vovô Geni? É aqui que nasceu a mamãe. A mamãe nasceu aqui, depois eles mudaram daqui, o vovô construiu uma outra ali na frente, uma outra casa ali na frente. Onde era o clipe? Onde era o restaurante. Olha, a história propriamente eu não sei não. Eu só sei que o vovô Zeca, né, e vovó Nica, eles moravam aqui e a mamãe nasceu aqui. A fazenda dos Angicos. E quando a gente vinha para a roça, a turma de meninos de férias para a fazenda de vovô, e a gente apanhava esse negocinho aqui no caminho para subiar. Seu pai falou que essa árvore chama como? Pau-cebola. Pau-cebola. Vem ver como é que era o assobio. Então eu sei mesmo que subia. Eu achava que a subia era espaçosa. Só que o assobio, não. O assobio, esse aqui tá molenga ainda, que estava no chão. Tá. A gente tirava esse cabinho aqui, essa isso pontinha. aqui, e depois esse aqui assobiava. A dona Geni, mãe da Marisa, tem uma parte fundamental nessa história. Mas tudo começa mesmo com a mãe da dona Geni, a Sanica. Vai vendo. Os Angicos. Por isso que é chamado Fazenda dos Angicos. Eu estou vendo uma geleia. Vamos aproveitar a oportunidade e conhecer um pouco dessas famílias. O vovô Zeca, o pai dele, Francisco, como era o nome mesmo? Português. Quem? Francisco José Pereira. Francisco José Veio Pereira. de Portugal. Eu sou até curiosa para saber mais desse meu bisavô, que é o único, porque meu pai e minha mãe casaram com 2 filhos dele. Né? Eu tive o vovô Pedro e o vovô Zeca. Papai filho do vovô Pedro e a mamãe filha do vovô Zeca. E eram irmãos. Então eu só tenho esse bisavô que veio de Portugal. Pelo que a gente sabe, ele foi para Mercês, né? Foi para Mercês. A gente não sabe por quê, né? Ele se estabeleceu em Mercês, criou família lá e tudo. O papai também nasceu em Mercês. Quer dizer, o vovô Pedro, quando se casou, morou numa propriedade lá no lugar que chama Paraíso, numa comunidade rural lá que chama Paraíso. E depois, quando o papai casou com a mamãe já morava na fazenda nova aqui. Sim. A senhora tem uma informação importante sobre o Francisco José Pereira, né? E a esposa dele, Ana Lamas Pereira. Lamas Pereira. Isto. Ele nasceu em que ano, o Francisco José Pereira? 1831.
E morreu? Em 1908. Era chamado Tripeiro por ter nascido Isso. na cidade de Porto. E que ano que ele veio para o Brasil? 1850. Ele veio no navio Dom Manuel, foi direto para a cidade de Mercês. Lá viveu muitos anos, numa casa que era chamada Casa do Galo, na qual havia até pouco tempos atrás um galo No teto. no teto da casa. No telhado, aliás, né? Justo. E a Ana Lamas, que a gente não sabe muito dela. Certo. Quem era a Ana A Lamas? Ana Lamas era irmã. Pode ler aí. Posso ler? A dona Ana Lamas era irmã do Zeca Lamas, avô do Simval e do Quitó. Isto. Tem um caso engraçado do Francisco José Pereira, que escreveram uma coisa na porteira, né? Conta isso pra mim. Segundo a gente sabe, escreveram Chico Rato. Aí ele pediu que escrevesse do outro lado, da Barriga Branca. E ele morreu em 1908. Teve Com um aprofundamento do fêmur por exercer a profissão de sapateiro. Batia sola até altas madrugadas. Sim, aí teve um aprofundamento do fêmur. O fêmur. Certo. Então ele era sapateiro, talvez disso tenha... Sapateiro. O apelido, né, da família toda, e ninguém foi sapateiro na família. Só o bisavô, né? E o resto ficaram todos... Paizinho foi... Mas a senhora não pode falar, não. Senão eu vou ter que... A senhora vai ter que mudar a roupa e fazer um monte de coisa. Não. Então tá explicado o apelido da família toda ser sapateiro, né? Chico Sapateiro, Pedro Sapateiro, apesar de nenhum dos filhos Ter sido sapateiro. de Pedro Paulo Pereira ter exercido a profissão de sapateiro, né? Sim, tá certo. Isso. Bem explicado. É interessante a história. Pena que a gente não tem muitos dados concretos, porque antes ninguém comentava muito sobre a origem, a vida da família, né? Quando eu estive no Porto, eu até pensei nisso, mas não tem nenhum documento para poder pesquisar lá no Porto, né? Até cheguei a perguntar a algumas pessoas, mas disseram que lá no Porto, Pereira é o nome mais comum. Muitos devem ter nascido nessa fazenda, né? Pode ser. A sua mãe era uma das mais velhas, mas Minha a sua avó. mãe, sua avó, tia Zezé, nasceu, acho que Mercês, que você disse, né? A tia Nenéia também, Josefina. Pois é, provavelmente a tia Colote são as mais velhas da família, né? O tio Chico e depois os mais novos é que já nasceram aqui. Sim. Mas deve ter sido linda a vida aqui nessa fazenda. Com certeza, esse lugar maravilhoso, né? Muito bonito aqui, as árvores, os angicos, as mangueiras, né? Espero que não cortem as árvores, né? Essas mangueiras as maravilhosas. mangueiras lindíssimas aí. Quantas crianças já brincaram aqui nessas mangueiras, exatamente. né? Quantos doces já foram Pois feitos. é, a dona Tota, que morou aqui, era a maior doceira de mangada. Então agora que eu estou entendendo por que ela era especialista em mangada. Sim, com certeza. Batia no pé dela, né, dentro de casa. E ali atrás tem o Rio São Manuel, né? O Rio São Manuel vem de Mercês também, não é? Quem fala com detalhes primorosos sobre a vida nesta fazenda e a sua importância neste documentário é Zélia Pereira Bom Tempo, em seu preciosíssimo livro Nenéia.
do qual vamos ler alguns trechinhos. Realizou-se em Mercês, pequena cidade da Zona da Mata, por volta de 1893, um casamento. José Rufino e Maria Gesteira. Ele mais conhecido como Zeca Sapateiro e ela como Sanica. Ele era comerciante ambulante, por isso não tinha parada. Trocava e vendia qualquer coisa, gado, animais e objetos. Muito vivo e inteligente, o negócio dele era ficar rico. Não demorou muito, começaram a chegar os filhos. O primeiro, um menino que recebeu o nome de Francisco, logo apelidado de Chico. No ano seguinte, chegou Maria Amália, apelidada de Zezé. A terceira foi Clotilde, na intimidade, Colote. E a quarta, Josefina, para não fugir à regra, Nenéia. Em 1900 já possuíam muitos filhos. Sanica, mulher pequenina, esperta, inteligente e trabalhadeira, era uma perfeita dona de casa. O casal só parou de criar filhos quando a natureza não lhes permitiu mais. Foi um total de 13 filhos: Francisco, Maria Amália, Clotilde, Josefina, José, Marieta, Hortência, Julieta, Geni, Irene, Isaura, Darcy e Renê. Senhor Zeca comprou uma fazenda mais perto da cidade de Rio Pomba para colocar a meninada na escola. O diretor da escola era o professor José Marcelino, homem muito severo. Sabia ensinar e usava palmatória quando necessário. Não havia diploma. Quando o aluno estava no ponto, era dispensado de assistir às aulas. Senhor Zeca já possuía muita terra, muito gado e uma tropa para transportar as suas mercadorias de uma cidade para outra. Tudo era transportado pelas tropas até a estação ferroviária. Senhor Zeca conhecia o gado bom de leite. Como não parava em casa, Nenéia aprendeu a ordenhar as vacas. As outras meninas ajudavam a mãe nos afazeres domésticos. Zezé cozinhava, Clotilde era lavadeira e assim Sanica, como boa mestra, ensinava as filhas a trabalhar. Nenéia, aos poucos, se tornou a retireira do pai. O empregado amarrava as vacas e ela ordenhava, chegando a tirar até 50 litros de leite. Agora vem a história. Sanica fazia requeijão para vender. Ela já andava muito cansada, por isso entregou também a fabricação de requeijão para Nenéia. Senhor Zeca, muito caprichoso, montou uma fabriqueta muito ajeitadinha, uma mesa de cimento com lugar próprio para escorrer a massa, boa fornalha com tacho de cobre estanhado, porque requeijão não pode ser feito no tacho de cobre nu, não, porque azinhava. Nenéia sabia fazer muito bem esses requeijões. Nenhuma fábrica de laticínios conseguia fazer aquele tipo de requeijão. Nenéia e suas irmãs trabalhavam muito, mas gostavam mesmo era dos bailes, aos quais nunca faltavam, desde que fossem em casas de família. Muito bem, só que Nenéia se casou, foi embora da fazenda. Sanica voltou a fazer os requeijões e vamos ver o que aconteceu depois. Fala, Marisa. Temos aí uma figura muito importante na história da Fábrica Boreal, que eu chamava de Vovó Nica. O nome dela era Maria Gesteira Pereira. E ela ficou muito conhecida porque ela é a criadora do requeijão famoso, requeijão Boreal, que fez com que a fábrica Boreal do meu pai ficasse tão conhecida. O requeijão era o mais importante da fábrica. E o requeijão começou porque a vovó Nica fazia esse requeijão artesanalmente para vender no bar que meu pai tinha,
e outras encomendas, inclusive para um irmão dela que morava no Rio, tio Américo, mas ela adoeceu e propôs a minha mãe estava grávida até de mim, e ela propôs a minha mãe de aprender a fazer o requeijão, para dar continuidade ao produto. Desse requeijão que a minha mãe aprendeu, é que começou a Fábrica Boreal. Porque minha mãe começou a fazer o requeijão muito bem, era delicioso realmente, e meu pai então passou a produzir a manteiga artesanalmente também, porque o requeijão exigia muita manteiga e muito creme. Então ele passou a comprar leite de propriedades rurais e a minha mãe fabricava o requeijão.